Está gravando, Renato, à vontade. Então vamos lá. Boa noite a todos. Muito obrigada aí pelo carinho, pela oportunidade. Que Jesus possa nos abençoar, né, nesse momento, os benfeitores possam nos auxiliar e que nós possamos aproveitar esse momento de conexão diante de uma situação que nós estamos vivendo, né, em meio a essa transição, a gente em casa, né, nos nossos lares, ter a possibilidade de estar conectado com os benfeitores e com os amigos, é uma bênção, né? Às vezes a gente não se dá muito conta disso, o quanto é bom, mesmo diante desse momento, a gente conseguir estar junto, né? E assim, eu acho melhor a gente trabalhar em cima do vídeo, né? Que o vídeo foi um super spoiler do estudo, um vídeo muito bom. Acho que nem precisa falar muito de Joana, né? Mentira, tô brincando, tá, gente? O vídeo foi muito bom, muito elucidativo. E como o Carlos falou, né? A gente está necessitando falar sobre essa questão da nossa saúde, caminhos para a saúde, uma alternativa para a gente conseguir viver melhor nos dias de hoje. E Joana, ela é muito... O texto assim é um tanto longo, eu extraí algumas questões para nós debatermos, e assim, fiquem à vontade, tá? Não esperem até o final, não, porque de repente eu posso falar alguma coisa e alguém quiser complementar, não tem problema nenhum, tá? O Carlos mobiliza aí, quem souber levantar o dedo ali nas reações, tá? Não tem problema nenhum, não. A gente está aqui conversando, a gente está se trocando, na verdade, ideia, né? Então, que a gente consiga trocar mesmo, compartilhar essas informações na noite de hoje. Então, assim, caminhos para a saúde, né? É legal a gente entender o que é esse caminho. É uma direção, é uma rota, é um rumo. Então, a Joana já está dizendo para a gente que a gente não tem essa saúde que a gente acha que tem, né? A saúde integral. A gente pode ter, no momento, nenhum problema físico, a gente pode não ter um problema psíquico, nenhum transtorno, ou pode ter um ou outro, mas assim, essa saúde integral, do ser integral, a gente ainda não tem. E ela vem apontando, né, algumas questões por que nós não temos ainda essa saúde. E logo no primeiro parágrafo, assim, gente, eu pontuei algumas coisas, tá? Então, eu vou pular bastante coisa. Então, o pessoal que leu aí pode interagir, pode questionar, pode trazer informação, complementando, tá? Para a gente ampliar aí a visão. Então, quando ela fala logo no início, a primeira frase dela fala que o sofrimento ele é via de redenção espiritual. Então, quando a gente vê lá no Evangelho, né, no capítulo Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, se não me engano, é 87, quando o espírito protetor, que é Joana, fala, né, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E Leon Denis fala muito isso mesmo, né, a questão da dor, como ela nos eleva. Então, Joana vai trazendo para a gente, né, que essa dor, que é uma via de redenção, que ela é uma opção pessoal. E aí a gente já começa a se questionar, nossa, mas eu escolho a dor? Sim, nós escolhemos a dor por não sabermos fazer melhores escolhas, ou não soubemos fazer. O entendimento que a doutrina espírita traz para a gente hoje é para que a gente consiga fazer escolhas melhores, pautadas, né, no Evangelho de Jesus, pautada no amor para as nossas vidas. E essa dor que Joana fala, esse sofrimento, ele é sempre um processo de educação e de reeducação. Questões que nós trouxemos de vidas anteriores e questões também que nós, nessa existência, nós já buscamos, né? Por desconhecer, por ainda não conseguir transformar, né, os nossos hábitos perniciosos, mas sem nenhum tipo de apontamento, de culpa, de nada. É um processo ainda que nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo. E ela vai discorrer aí
bravamente, né, sobre isso. E é muito, muito bonita essa lição, muito bonita mesmo. Então, o que Joana começa a dizer, né? Ela fala que alguns espíritos, né, que já estão mais à frente da gente, eles não têm necessidade de passar por essa dor. Então, eles vêm por questão de missão. E vem corroborando o que Emmanuel Filomeno de Miranda diz nessa trilogia aí do Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. No Amanhecer ele fala que muitos espíritos que estão reencarnando aqui entre a gente, eles não têm compromisso com a Terra, né? Já são espíritos de outras esferas, então eles vêm passar por essa situação. Nós somos os precursores, né? A gente não se dá muito conta disso. Exalta muito a dor, o sofrimento, essa situação que nós estamos passando, mas somos precursores desses espíritos. E eles estão vindo, mas eles não têm essa necessidade de passar pela dor, pelo sofrimento que nós temos. E Joana diz que sem o equilíbrio, né, nós vamos continuar tendo esse sofrimento. Ela diz logo na primeira página, né, a saúde integral, a paz, a equilíbrio, a alegria interior resultam da lucidez mental. E muitas vezes nos falta essa lucidez para fazermos as escolhas melhores e não passarmos por esse sofrimento. Porque até Kardec, né? Os espíritos dizem a Kardec lá no Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar a questão, que nós passamos pela feira da ignorância. Então, significa dizer o quê? Que ao termos conhecimento, nós temos condições de fazer melhores escolhas, mas para isso também há um processo. Às vezes a gente se culpa muito por isso. Ah, mas eu frequento a casa há tanto tempo, eu estudo bastante, mas não consigo ainda fazer outras escolhas, não consigo fazer a escolha correta, a situação vem e eu ajo da mesma forma. Só que nós já conseguimos compreender que isso é um processo. Esse reconhecimento de não conseguir fazer, buscar ajuda para conseguir realizar, para conseguir transformar, modificar esses hábitos, já é um ponto importantíssimo, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Então, Joana diz, né, que as terapias convencionais, elas ajudam na recuperação da saúde, na sua relativa manutenção. Então, as terapias, ela não diz aqui quando a gente fala em terapia, a gente pensa logo, né, no psicólogo, psiquiatra, que também faz parte. Mas os medicamentos, tudo isso faz parte e nos dá relativa manutenção. Ou seja, se eu estou com uma dor no estômago, eu sou diagnosticada com alguma enfermidade, eu preciso desse medicamento para cuidar do meu corpo físico. Mas ela diz o seguinte: somente os fatores internos que respondem pelo comportamento emocional e social podem criar condições permanentes de bem-estar. Então, nós já sabemos, né, que somos o quê? Seres, nós somos espírito, perispírito e matéria. As doenças, elas vêm primeiro do espírito e o corpo físico, ele somatiza isso tudo. Então, se eu descobrir uma enfermidade no corpo físico, eu preciso cuidar também do meu espírito. Para isso tem os tratamentos de cura, para isso tem as reuniões públicas, né, que Dr. Herman diz que a reunião pública ela é uma desobsessão coletiva, porque muitas vezes a gente chega na reunião com muitas dificuldades e somos tratados amorosamente lá, mas nós não nos damos conta. Então, olha a importância de nós estarmos unidos, né, nesse propósito de estar junto na casa espírita, agora remotamente, né, virtualmente, mas como é importante para a nossa vida de espírito isso tudo. Então, continuando aqui com o raciocínio de Joana, né, ela fala que Jesus ele sintetizou no amor a força poderosa para a anulação das causas infelizes do sofrimento. E aí, automaticamente, né, a gente fala, meu Deus, Jesus ele deu ali a meta, né? A meta é ele. O caminho, a verdade, a vida, o nosso espírito, guia e modelo sempre. Mas nós estamos muito aquém dessas condições de Jesus.
né? Sem nenhum tipo não é desmerecendo a gente, estamos no processo evolutivo, estamos nessa caminhada que faz parte da nossa vida de espírito, da nossa trajetória, nós fazemos parte disso. Só que ter Jesus como meta significa que tem uma trajetória. E aí que está o caminho que Joana vem trazendo para a gente. Então, eu fiz algumas anotações aqui. Eu comecei aqui seguindo a ordem do livro, né? Porque Joana dá tudo pronto para a gente. Então, ela fala, começou com a caridade. A caridade, que é o amor na sua expressão mais elevada para ser real, exige iluminação de quem a pratica. E uma coisa também que eu aprendi com a doutrina espírita e me deu assim uma calma em relação a isso, né? O amor de Jesus, a caridade, tudo isso que a gente ainda não consegue fazer, lembrar, né, que há um conjunto de virtudes que nos levam a isso. Um conjunto de virtudes. Então, a gente não nasce amando. A gente tem um princípio dentro da gente que precisa ser desenvolvido. E aí, quando ela fala, né, para ser real, exige a iluminação de quem a pratica. Então, essa iluminação qual é? Né? Mais à frente eu vou falar também mais sobre isso. Esses pequenos hábitos diários que nós vamos cultivando, essas virtudes que nós vamos apreendendo, nós vamos desenvolvendo, né, melhor dizendo, que elas vão se transformando no amor real que Jesus nos ensinou. Aí a Joana continua, né? Ela fala da fé. A fé que está aqui. A fé remove montanhas, acentuou Jesus. Ela é a canalização de todas as possibilidades psíquicas, alterando a ação das forças habituais. E também é algo que precisa ser desenvolvido. Quando a gente fala em fé, vem a questão da oração. Então, algo que nós precisamos, ainda mais nesse momento, né, gente? A gente precisa disso sempre, quem dirá agora, nesse momento muito desafiador, da gente se manter conectado. Tem uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel comenta uma passagem, que ele fala lá, se eu não me engano, é 139, aos montes, né? Que ele fala, essa mensagem muito bacana, porque eu acho que era de 1939 ou 49, e Emmanuel já aborda ali a transição planetária. Então ele fala que nesse momento a gente tem que estar no monte, né? E o monte qual é? Nessa elevação espiritual, conectados aos guias espirituais. A gente se recolher, né? Ficar acima, não se sentir melhor, não, de jeito nenhum, mas estar acima, buscar realmente esse reino de Deus. E isso vem muito através da oração, né? Através dessa conexão com os benfeitores espirituais, que é um esforço também que a gente tem que fazer. Porque às vezes a gente está cansado, às vezes a gente não está com o pensamento conectado, às vezes a gente está com uma dificuldade muito grande, às vezes nesse momento, então, né, a gente está com medo, a gente está com essa instabilidade, a gente oscila, a gente não percebe, né? Mas a gente oscila o tempo todo. Então, é um esforço que a gente precisa fazer para estar junto desses guias espirituais. É um esforço. E isso se dá através da oração. Ah, Renata, mas às vezes eu não estou nem com cabeça para, né, parar, de repente ler um trecho do Evangelho. Fala, Jesus me ajuda. Jesus me guia. Jesus, eu preciso muito de você. Eu preciso muito. Me ajuda. Porque a gente está passando por uma transição, a gente está passando por um momento desafiador, de muitas emoções desencontradas, né? Mas nós nunca podemos esquecer do amparo que nós estamos recebendo. Nunca, nunca. Nós não podemos negligenciar isso. Quando nós estamos agora, por exemplo, nos nossos lares ou, né, nos nossos locais agora de origem, nós estamos conectados
pela internet, mas também estamos ligados, né, por essa rede de solidariedade dos amigos espirituais. Nós não podemos perder isso de vista. Então, tem a dor, tem a gente, né, com as nossas dificuldades de se manter, né, realmente elevado, porque é um desafio muito grande, mas tem esses guias espirituais que estão conosco. Eles estão conosco. Continuando com o nosso raciocínio, né, vamos aqui. A crença. Joana fala algo muito interessante aqui. A crença reta faculta uma visão otimista da vida. E uma coisa que eu aprendi, né, e estudo até hoje, né, nos momentos difíceis, assim, eu lembro muito dessa frase que eu escutei numa palestra do Haroldo Dutra, que a doutrina espírita, ela não vem tirar a dor, ela nos tira o desespero. Então, no momento de dor, a gente fica sem chão e ela nos devolve esse chão. Com o passar do tempo, essa dor vai amenizando com essa crença que a gente tem. E quando ela fala aqui da visão otimista da vida, que se enriquece de motivações. Como é que a gente vai se enriquecer de motivações nesse momento que a gente está passando? Indo para o monte. A gente buscando, né, a leitura, a gente buscando a palestra, a gente buscando o estudo, a gente buscando Jesus de alguma forma, né? Porque é necessário esse esforço da gente. É necessário que a gente queira fazer isso. E ela fala dessa crença, né? Só continuando aqui, tem algo interessante. Ela fala que crer retamente conduz ao querer retamente. Então, se eu creio hoje, né, com tudo que a doutrina espírita me trouxe, sabedora de que eu sou um espírito imortal, de que Deus está olhando por tudo isso, que eu consigo me comunicar com meus entes que já partiram, qualquer outro espírito, se assim for permitido, que existe a pluralidade dos mundos, a pluralidade das existências, a reencarnação. Eu tenho aí, né, 5 itens que me fazem ver a vida de uma forma diferente. Às vezes eu não consigo agir de uma forma elevada, né? Nem o tempo todo eu não consigo, mas eu tenho aí 5 itens que a doutrina espírita me traz, que eu consigo ver a vida sob um outro prisma. E por que ela fala que crer retamente? Aí embaixo ela fala, né? Uma das razões do sofrimento humano é o querer equivocadamente, conforme a ilusão do prazer imediatista e alucinado que elege o dispensável em detrimento do essencial, de acordo com o transitório e não com o permanente. E para lográ-lo, age segundo as tendências negativas, comprometendo-se moral e espiritualmente. Esse querer equivocado escraviza o ser a paixões inferiores, cujas algemas o retém inexoravelmente aos efeitos infelizes da eleição. Então, o que significa isso? Né? O valor que eu dou ao material. E o material não são bens materiais, né? Não necessariamente. É aquilo que é sensório, aquilo que me prende aqui, né? Aquilo que me chama, que me convida. Então, quando eu creio retamente, eu vou querer outras coisas. Se a doutrina espírita me diz que eu não sou daqui, que eu sou um espírito imortal e que eu preciso aprender para evoluir, qual deve ser o meu querer? Porque com essa situação, né, que nós estamos passando, qualquer um pode desencarnar, se tiver no momento para desencarnar, se estiver dentro do cabimento da lei. Sim, né? Isso aí pode acontecer com qualquer pessoa. Aliás, é a única certeza que a gente tem quando a gente nasce, né? Que a gente vai desencarnar um dia, né? Então, a grande questão é como eu vou desencarnar. Não estou falando do gênero de desencarne, mas espiritualmente, como eu estarei? Né? O que esses conhecimentos, o que esses estudos estão fazendo de diferente na minha vida? Na minha vida de espírito. Né? Eu estou realmente me esforçando para viver aqui como espírito, e viver como espírito não é viver de forma imprevidente,
né? É viver entendendo que isso tudo é passageiro, né? Que eu preciso dar realmente valor àquilo que precisa ser valorizado. Buscar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então, crer retamente conduz a esse querer retamente. Eu não busco subterfúgios, eu não busco jeitinhos para dar jeito na vida. Eu ajo de forma coerente com o que estou aprendendo, ou procuro me esforçar para isso, né? Então, a gente, às vezes, né, eu converso, tem um amigo meu que a gente conversa muito, muito sobre casa espírita, e às vezes ele fala muito das questões dos problemas. Ah, mas é muito desafio, né? Porque tem as pessoas assim são contra isso, são contra aquilo. E eu sempre falo para ele que a gente é um engano da gente, a essa altura do campeonato, a gente querer facilidades, né? A gente tem o apoio dos benfeitores espirituais, mas é preciso também que nós façamos a nossa parte. Para a gente ter resultados diferentes na vida, a gente precisa agir de forma diferente. Então, se a gente está aqui hoje, vamos analisar, né, gente? É só a gente pegar lá, Brasil, coração do mundo, Pacto do Evangelho. Eu sempre falo isso, que é para a gente acordar, para a gente despertar, né? Então, o Brasil estava foi descoberto, aquela coisa toda. Ismael pede ajuda a Jesus, Jesus tá, vou te mandar ajuda. E manda lá os inquisidores, o pessoal da noite de São Bartolomeu, os cruzados, pega o pessoal todo e traz para cá. Só que a gente acha que esse pessoal todo é o pessoal que está lá fora. E Haroldo diz, né? Tá tudo na casa espírita, gente. Tá tudo em quanto é lugar aí. E pode ser um de nós? Pode. A gente não está aqui à toa. Né? A gente, eu falo para ele, né? A gente reencarnou, não foi com passaporte, a gente reencarnou com carteira de trabalho. Então a gente não está aqui para ter facilidade, a gente está aqui para se superar. E aí Joana fala até uma parte aqui que quando a gente, agora eu não vou achar que são muitas folhas, mas ela fala que quando a gente passa pela prova, a gente não precisa passar por ela novamente, quando a gente vence essa prova. Então, se a gente está passando por uma situação, né, agora, é porque a gente não venceu, a gente ainda não tem essa saúde integral que Joana fala. Então, olha a importância de nós nos mantermos firmes, né, no propósito que nós estamos estudando já há algum tempo, estamos conhecendo, estamos buscando. Olha, né, a importância de realmente sedimentar esses conhecimentos na gente, no coração da gente, né? Porque a gente não está aqui à toa, é preciso que a gente tenha isso de vista. A gente não reencarnou no país errado, a gente não reencarnou no momento errado, na família errada, porque Deus não erra. A gente se equivoca, a gente se atrapalha, mas Deus não dá jeitinho, né? Ele tem a lei e a lei funciona para todo mundo. Então é muito importante que nós não percamos isso de vista. Ele, né, está no comando. Agora, é necessário que, para que a nossa vida tenha um resultado diferente, nós consigamos agir de uma forma diferenciada, tá? Então, alguém quer falar alguma coisa? Podem falar, hein? Fiquem à vontade. Aí tem aqui a questão que ela fala Jesus como guia e modelo sempre. Né? É uma outra questão. Nós temos muitas referências, ela até fala aqui de Gandhi, fala de Buda, a gente pode falar de Francisco, de Assis, de Bezerra de Menezes, Antônio de Aquino, qualquer outro espírito, sim, né? São espíritos que nos servem de referência, mas Jesus é o guia e modelo sempre. E ela fala aqui, né, que Jesus sempre quis retamente e sempre agiu assim, tornando a sua mensagem uma luz inapagável a varar os séculos, superando desfigurações, interpolações e adulterações lamentáveis. Então, nós como seres humanos, né, que estivemos aí em outras religiões, em outras correntes filosóficas na nossa vida de espírito, nós com certeza fizemos bobagens aí, a mensagem dele foi adulterada,
né, interpolada, foi desfigurada, mas a mensagem dele continua viva até hoje. Então, deixa eu ver a hora aqui para não me perder. Ele é o nosso guia e modelo sempre. Jesus sempre vai ser nosso guia e modelo, sempre. Aí ele continua aqui, a Joana continua, né? Que ela fala da palavra. Eu gostei muito de ler isso aqui, muito, gente, muito. Quando ela fala palavra é valioso instrumento de comunicação que tem entorpecido grandes ideais da humanidade por não ser fiel aos sentimentos que deveria passar. Hamed fala que a gente fala, né? A gente vibra o que a gente sente. Então, quando a gente fala o que não sente, a gente se passa por mentiroso. Isso fica muito vivo, né, nas palavras que a gente coloca na vida da gente. Aí ela fala aqui, né? Fala-se por falar-se. Fala-se para dissimular emoções e ideais. Fala-se com objetivos sórdidos e prejudiciais. A palavra que liberta igualmente faz-se meio de escravidão. Por isso, a arte de falar impõe requisitos que são essenciais para expressar-se retamente. Então, assim, é uma autoanálise que nós precisamos fazer. Às vezes, o nosso primeiro comportamento, a nossa primeira resposta, né, é julgar, né? A nossa primeira resposta é apontar. E aí a gente está com essa oportunidade, né, com essas informações, de repensar, né, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar. Porque a mesma palavra que ela fala aqui, né, a mesma palavra que liberta faz também por meio de escravidão, faz meio de escravidão. Então, a força que a gente coloca nas palavras, a gente pode falar isso para o bem, né? Exaltar o bem. Aí ela continua aqui. Deve-se pôr na palavra a discrição que sabe como e quando falar, evitando gerar constrangimento e amargura. Às vezes é tão importante a gente saber se calar, né? Como é importante isso? A gente, no momento que a pessoa está desarvorada, que a pessoa está agitada, que a pessoa está nervosa, e a nossa reação, pelo menos a minha, né? Antigamente era muito assim, de rebater. E como é importante a gente saber calar nesse momento, a gente respirar, a gente pedir ajuda aos guias espirituais e a gente tentar realmente falar de uma forma carinhosa, de uma forma com compaixão, né? A gente, de repente, no momento aí de desarvoramento da pessoa, a gente não consegue falar com amor, mas se a gente parar e respirar, a gente usar um pouco de respeito, de compaixão, como isso pode ser diferente na vida da gente, né? E uma coisa também que eu tenho pensado muito essa época de rede social, eu procuro não acompanhar muito, mas às vezes eu vejo como a gente ainda é violento, né, com as palavras. Aí tem uma pessoa muito querida, eu gosto muito dessa pessoa, mas como posta coisas agressivas, né, irônicas, a gente não se dá conta de que a ironia é uma agressividade, é uma violência, de que o sarcasmo é uma violência. Então, eu penso muito nisso, de coração falo para vocês, de utilizar mais, saber ser inteligente emocionalmente para responder às questões de forma inteligente, não de forma violenta, né? Usando a ironia, o sarcasmo, e às vezes é muito difícil, gente, é muito difícil. Né? Às vezes vem um vulcão e a gente quer responder e a gente parece que sai, mas precisa ter esse tino mesmo, esse entendimento, para que nós saibamos nos relacionar melhor com as pessoas, de forma mais amorosa, mais afetuosa, porque o mundo está em ebulição, né? Só que nós não precisamos estar em ebulição, ou estar assim o tempo todo, que a gente não consegue ficar estável o tempo todo, né? A gente fica mais instável, né? E ela fala aqui, né? Não faltam no mundo acusadores
e pauradores da inutilidade, das ideias vazias, ironias e sentimentos dúbios. Eles inquietam e anatematizam, né, amaldiçoam, infelicitam e desajustam, dominados por idealismos falsos e paixões inferiores que a gente está vivendo aí, né? Essa dificuldade que nós estamos passando, esse desafio, mas que não sejamos nós assim, que possamos analisar realmente o nosso modo de agir, de falar, de pensar, para que a nossa vida tenha um resultado diferente, né? Aí ela continua, só concluindo aqui sobre o falar, né? Falar retamente fomenta o progresso, desenvolvendo as aspirações que se exteriorizam em ideais de liberdade e amor, impulsionando as criaturas para a frente e para o bem. E a gente vê, né, como esses guias espirituais são amorosos com a gente, como eles falam com a gente, como eles nos amam, como eles nos compreendem, e a gente às vezes não percebe nisso, né, que eles, nesse momento, eles são referência para a gente, porque eles sabem agir com amor, eles sabem falar com amor, e nós estamos tendo esse contato com eles também para aprender isso. Falar, né? E tem muitos livros aí, a literatura espírita ela é repleta de histórias, né? A gente pega lá André Luiz naqueles livros todos, Libertação, Os Mensageiros, André Luiz muito próximo da gente, né? Ainda impulsivo, e aí os guias amorosamente chamando a atenção que da compreensão, da compaixão, de virtudes que nós precisamos desenvolver, inclusive para falar com as pessoas, né? Aí, concluindo, crer sobre a palavra, né? Crer, querer e falar retamente produzem uma vibração de paz que fomenta a saúde, alterando o comportamento emocional que refaz o equilíbrio da energia, modificando o campo no qual se instalam as enfermidades. Então, quando a gente entra nessa faixa vibratória do amor, da compaixão, da compreensão, quem é a gente que é ajudado, né? Só que a gente sabe, né, gente, que não é algo que a gente consegue de uma hora para outra. É um exercício nosso de cada dia. Às vezes a gente vai conseguir prontamente, às vezes a gente não vai, mas eu vou falar daqui a pouco aqui desse esforço que Joana também nos convida a fazer, né? Continuando, ela fala da ação, que é operar retamente. Então, ela já falou aí da gente, da palavra, da fé, da crença reta, mas ela agora fala, né, do agir, operar retamente, que são requisitos, os requisitos anteriores alcançam o seu momento máximo na ação, sem o que deixe de influenciar como necessário o comportamento que retrata a realidade íntima da pessoa. A retidão impõe-se em todos os espaços da existência humana. Um coração tranquilo é resultado de uma conduta reta e, por consequência, fator basilar para uma consciência de paz. Isso aqui é muito fácil, né? É só a gente pensar quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente fala, né, de alguma coisa errada, quando a gente age de uma forma que não está conforme a lei, a gente já fica com a consciência pesada. Só que, quando a gente age assim, qual é o nosso desafio, né? É a gente seguir em frente. Seguir em frente não é fingir que não aconteceu. Que a gente pode fingir que não aconteceu, mas não quer dizer que não tenha existido. É a gente se perdoar pelo erro, é a gente pedir perdão, né? É um exercício de humildade que a gente ganha bastante com isso. É um exercício. Então, agir corretamente para ter uma consciência de paz é o desafio que a gente tem, né? Um dos desafios. E Joana continua aqui, cadê a minha cola? Esforçar-se. Ah, sim, não, só deixa eu operar retamente, eu anotei aqui, assinalei, né? Operar retamente é técnica de terapia preventiva quanto curadora para o sofrimento. Quem não atua errado
não tem necessidade de repetir a experiência, refazer o caminho, ressarcir débitos. Lembra que eu falei ainda há pouco? Quando a gente está no processo do amor, do bem, a gente já venceu. Então, a gente não precisa repetir as situações. Só que ela fala algo muito importante aqui, gente. Tal ação, entretanto, começa nas pequenas decisões, nas realizações mais simples e de aparente significação sem importância. Então, estou lá no mercado e aí eu percebi que a moça, né, ou o moço do caixa deu dinheiro a mais. É simplesmente eu devolver aquele dinheiro, porque aquele dinheiro, além de não ser meu, vai prejudicar o companheiro, porque vai ter que dar do bolso dele, que muitas vezes ele não tem. São as pequenas gentilezas do nosso dia a dia, né? Quem dirige aí sabe como é difícil, às vezes, nesse trânsito caótico que a gente vive, é a gente dar aquela passagem que a gente não quer dar, né? É a gente parar no sinal quando tem que parar. São as pequenas gentilezas, né? No Evangelho, lá no capítulo 14, fala da piedade filial com os pais, né? É a gente dar aquele carinho, dar aqueles pequenos supérfluos no dia a dia para aqueles espíritos que cuidaram da gente, sempre nos amaram, sempre estiveram presentes com a gente, né? Mesmo com todas as dificuldades da gente, de repente deles. Então, são pequenas decisões que nós precisamos tomar, que é operar retamente, né? Que a gente às vezes fala assim, eu preciso fazer então como Chico Xavier, né? Que ele viveu aí a mediunidade dele não sei quantos anos, 80 anos, que desde pequeno, né, ele já via espírito. Não, o Chico teve a missão dele. E para chegar onde ele chegou, ele caminhou. Então, o nosso momento agora é de caminhar. Nosso momento agora é de fazer ter essas pequenas conquistas e vem com pequenas atitudes no nosso dia a dia. Estou passando do tempo, né? Mas já estou terminando. Aí ela fala, né? Viver retamente é, portanto, o passo seguinte. Mas eu gostei desse operar retamente. Ela ainda fala um pouquinho antes, né? Tudo é importante na vida. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das realizações vultosas. E aí a gente pensa nessas grandes missões, né? Para a gente ser grandes missionários, para nós sermos grandes missionários, nós precisamos realizar essas pequenas missões, né? Na casa espírita, em sociedade, onde estivermos. Né? Aí ela fala, viver retamente, portanto, é o próximo passo. Olha só, as ações que se sucedem transformam-se no modus operandi de cada indivíduo que aí passa a ter seu modus vivendi. Então, a gente pode trazer isso aqui para Leon Denis, né? Quando ele tem lá na segunda parte do livro O Problema do Ser e do Destino, quando ele fala da disciplina do pensamento, da reforma do caráter, ele dá tipo uma sequência, e eu nunca mais esqueci disso, né? Ele fala que tudo começa pelo pensamento, e Joana vai falar daqui a pouco, tem o pensamento ainda, que é o próximo passo, né? Depois do viver retamente, é a gente trabalhar o nosso pensamento, modificar os nossos sentimentos, cultivar boas ações, para, através dessas boas ações, criar novos hábitos e, através desses novos hábitos, criar um automatismo para o amor. Porque o automatismo para o equívoco a gente já tem. A gente já fez muita coisa equivocada. Agora, o nosso desafio é transformar o caminho, né, que Joana está dando para a gente aí, para a gente modificar tudo isso e seguir uma outra jornada. A gente sedimentar esse amor em nós. É o desafio. Né? A Leon Denis tem um termo que utiliza, né, a montanha da alma. Então, é quando aquilo está lá e não sai mais. A gente já conquistou. E aí a Joana fala, né? Quem age retamente, vive retamente. O seu hoje representa as ações antes realizadas
e o seu amanhã defluirá das suas atividades hoje desenvolvidas. Então, hoje, eu, Renata, sou resultado de tudo que eu fiz ontem. Mas eu tenho hoje a oportunidade de criar um novo amanhã para mim. Eu preciso pensar nisso e pautar a minha vida em atitudes cristãs, em atitudes de compaixão, em atitudes de amor. Né? Esse é o viver retamente que Joana fala. E ela fala também, né, do esforçar-se retamente. E aí entra, né, uma questão que acho que é o desafio da nossa existência, né? É se manter firme. Porque a gente estuda bastante, a gente passa a conhecer bastante, tem muitas informações, muitos livros, muitas pessoas que nos inspiram, né? E aí às vezes, a gente cai numa própria armadilha, achando que esse movimento de transformação ele vai ser feito de uma hora para outra, que a gente vai conseguir fazer isso numa existência. E aí, como ela disse anteriormente aqui no Operar Retamente, né, que os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos, é exatamente isso. Esses pequenos atos, né, eles vêm através desses esforços. E esses esforços, eles são assim, a gente tem a vontade como potência da alma, mas aí os espíritos dizem que nós precisamos exercitar a boa vontade. E qual é a boa vontade? O que eu quero para a minha vida hoje? A gente está passando a transição planetária, né? Quanto vai durar, não sei, isso aí é pergunta para guia. Mas enquanto eu estiver aqui, o que eu preciso ter como uma diretriz na minha vida? Agir da melhor forma possível. Ser uma pessoa melhor a cada dia. Tentar me esforçar diariamente para ter atitudes cristãs, utilizar a palavra, agir no bem, tudo que Joana já falou aí. Só que esse é um esforço, porque a gente consegue agora e daqui a pouco a gente pode não conseguir. E a gente se questionar, por que eu não consegui nesse momento? O que me moveu nesse momento que eu fiquei fora de mim e não consegui agir conforme eu venho estudando? Ah, mas foi porque eu me aborreci antes. Ah, o que está me movendo? O que está mexendo comigo? Sem se culpar, sem se paralisar, mas fazer uma análise mesmo. O que está fazendo com que eu tenha esse tipo de pensamento? Daqui a pouco, o último é o pensamento, a gente já vai entrar nele. Mas o que eu posso fazer também para fazer diferente? Né? Porque a doutrina ela me dá todas as respostas. Ela me dá aí uma diretriz segura para que eu tenha uma vida melhor. Agora eu preciso utilizar isso. Eu preciso utilizar isso. Eu preciso me esforçar para, no momento de muita dor, eu me conectar aos guias espirituais, porque eles estão comigo. Eu preciso me esforçar para não agir com rebeldia diante dos desafios, diante dos testemunhos que eu preciso passar na vida. Eu preciso me esforçar para compreender que eu estou aqui nesse momento porque foi o que Deus achou que era melhor que eu passasse. Eu preciso me esforçar para entender que eu não sou vítima das circunstâncias. Que tudo de hoje, como ela disse lá no início, né? Lá na primeira página da lição, o sofrimento é via de redenção espiritual que eu mesma escolhi. Eu mesma angariei isso para mim diante das escolhas que eu tive na minha vida de espírita. Então, esse esforço, né, ela fala aqui, essa força que decorre do querer é responsável pelos resultados das aspirações colocadas na prática. Afirma-se as pessoas que não se esforçam por preservar os ideais de enobrecimento perdem as batalhas da evolução antes mesmo de iniciá-las, perturbando a marcha do progresso geral. Afirma-se muito, como justificativa para não se esforçar, que não se logra manter o nível ideal necessário, ou seja, eu não consegui,
Eu não consegui ser como Bezerra. No entanto, a execução dos hábitos viciosos dá-se mediante esforços que se incorporam ao cotidiano como fenômeno natural. Vamos pegar um exemplo, né, material, assim, a pessoa que quer parar de fumar, né? Se ela fuma um maço por dia e ela começa a reduzir, né? E aí, poxa, eu fumava 20, agora eu fumo 10 cigarros, fumava 5, agora 2, daqui a pouco ela está fumando nenhum. Olha o esforço que ela precisou fazer. A pessoa que gosta de ser maledicente, né? Aí tinha o hábito de ficar ligando, mandando WhatsApp, seja lá o que for, para falar do outro, para falar daquilo. E daqui a pouco ela começa a focar o pensamento dela, a vida dela numa outra direção. Ainda tem aquela vontade, mas tem aquele esforço de sair daquela faixa. É o esforço que ele está falando aqui. Por quê? Automaticamente, conforme a gente vai se esforçando, aquilo vai sendo natural e eu vou adquirindo aquele bom hábito, eu crio um automatismo e quando eu vejo, eu estou fora daquela faixa, né? Aí ela fala, quem se esforça em um sentido, falo-á também em outro se quiser. Esforçar-se retamente é saber aplicar a capacidade dos seus recursos naquilo que propicia a felicidade real. Então, o bem-estar que a gente sente ao realizar um trabalho do bem, o bem-estar que a gente sente ao fazer o que é bom, né? A gente vai observando naquilo e vai levando aquilo para outras áreas que nós precisamos. Ah, mas eu preciso estudar muito para um concurso. Poxa, mas eu me exercitei tanto para fazer aquilo ali, então eu consigo isso. Né? Porque é só potencializar, é só direcionar essa vontade para onde a gente quer, né? E para terminar, Joana fala aqui do pensar, né? Pensar retamente. E ela diz: a ação do pensamento reto, pelo contrário, produz o fortalecimento do campo psicofísico, expulsando doenças e gerando sucessivas ondas de bem-estar. E aí ela fala que quando a gente pensa no que não é bom, nós sofremos a interferência dos espíritos encarnados no cotidiano das criaturas. Então, assim, é uma escolha. Qual o tipo de pensamento que eu quero para a minha vida? Quando ela fala da meditação aqui, né, é muito interessante, eu também aprendi isso. Né? A gente acha que meditar é não pensar em nada. Só que não é isso, não. Ela fala aqui, ó, não se vive, como não se vive sem pensar, um pouquinho acima, né? Basta, porém, que se mude a direção dos hábitos mentais e se criarão as bases para a meditação. Como não se vive sem pensar, exceção feita aos portadores de psicopatologias graves, deve fazê-lo sempre de forma positiva e otimista, gerando novo costume no campo mental até que seja absorvido e transformado em automatismo pela repetição natural. Então, começa a meditação. Aí eu acho assim, não, vou ficar pensando em nada. Não existe isso. Os pensamentos equivocados virão. E aí ela fala que essa é a meditação. Quando esses pensamentos equivocados chegarem, a gente deixa esses pensamentos chegarem e a gente vai afastando eles com outro tipo de pensamento. Essa é a meditação que Joana fala. E ela diz, nas primeiras tentativas, os arquivos da memória liberam as impressões deprimentes, perniciosas, e o candidato desiste. Olha só, aí vem a culpa, né? Poxa, mas eu pensei isso, vem o medo, não, eu vou sair de mim, eu vou deixar o... Nada disso, gente. Quando deveria prosseguir com o esforço para liberar-se dessas e fixar novas imagens e aspirações geradoras de saúde e de felicidade. Então, o pensamento equivocado vai chegar. Só que ela fala, ó, prosseguir com os esforços para liberar-se
desses pensamentos e fixar as novas imagens. Então, concluindo aqui, ela diz, né? A meditação é a aplicação da concentração na busca de Deus interiormente, com determinação e constância. Seu objetivo único é o de atingir fluxo divino e conhecer Deus, senti-lo e alimentar-se de sua energia. É o estado de quietude mental. Então, não é o estado de pensamento, sem pensamento, porque isso não existe. É o estado de quietude mental, onde eu consigo acessar o que está além de mim, né? Eu afasto os pensamentos equivocados e me conecto com aquilo que é superior. Aí ela fala, né, no finalzinho, quem medita retamente, crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão, adquire os valores indispensáveis à salvação. Nesse estágio, a pessoa doa-se e já não mais vive, sendo Cristo quem vive nela. Liberta-se, por fim, do sofrimento. E eu acho que é a meta que a gente quer, né? Mas não nos esqueçamos que para chegarmos nessa meta tem um trajeto. É o caminho que Joana fala, né? O título do estudo é Caminhos para a Saúde. Então, ela traça para a gente aqui um roteiro, um trajeto, e só nos cabe aproveitar essas lições para darmos um direcionamento mais amoroso nas nossas vidas. Né? Que Jesus nos abençoe. Não sei se 8 horas, que foi 50 minutos, né? Um pouquinho de disciplina, né, Carlos? Então, eu agradeço, né? Fiquem à vontade aí para a gente conversar, debater, trocar, compartilhar informações. Perfeito.